Desde o final de 2015, este canal analisa a cultura popular para destacar padrões de mensagens e simbolismo. E desde os primeiros vídeos publicados nesse canal, um tema importante continua ressurgindo em toda a cultura popular: o acolhimento de uma crise global que causa caos e morte em massa, que permite a introdução de uma nova era. Em outras palavras, ordem a partir do caos. Esse tema pode ser encontrado em toda a cultura popular, especialmente em produtos financiados e encomendados pela elite oculta. Por que isso? Porque desde o século XIX, o lema oficial da elite oculta é Ordo ab chao, latim para ordem a partir do caos. Como em todo o resto da maçonaria, o lema Ordem a partir do caos tem vários significados, variando de ações metafísicas nebulosas à engenharia social concreta. Em uma escala mais ampla, esse lema é a receita final para uma mudança drástica na sociedade. 1. Um evento causa caos e pânico. 2. Uma solução surge e também avança a agenda da elite. 3. A sociedade muda sem resistência. Hoje em dia, o objetivo final da elite é criar um governo global que controle os recursos do mundo, mantendo as massas moderadas e monitoradas através de táticas da polícia estadual. A solução para a crise é um grande passo nessa direção. É por isso que eles acolhem esses momentos de caos. São oportunidades. Enquanto as massas sofrem e enfraquecem, a elite ganha poder e controle. E como os símbolos dominam o mundo, ordem a partir do caos é comemorado em toda a cultura popular através do simbolismo. Aqui são alguns exemplos em ordem cronológica. Desde a sua inauguração em 1980, as enigmáticas pedras guias da Geórgia confundiu as pessoas com suas mensagens ameaçadoras. De fato, inscritas em lajes gigantes de pedra, são os 10 mandamentos para uma nova era. E o primeiro diz: manter a humanidade abaixo de 500 milhões. Para satisfazer esse monumento, a população mundial atual precisa ser reduzida em pelo menos 90%. Tudo sobre este monumento está alinhado com a agenda da elite oculta. De um governo mundial ao controle populacional, está tudo aqui. Aqui estão os 10 mandamentos. Primeiro, manter a humanidade abaixo de 500 milhões em equilíbrio perpétuo com a natureza. Segundo, guie a reprodução com sabedoria, melhorando a aptidão e a diversidade. Terceiro, unir a humanidade com uma nova linguagem viva. Quarto, a regra da paixão, fé, tradição e todas as coisas com razão temperada. Quinto, proteger pessoas e nações com leis justas e tribunais justos. Sexto, que todas as nações decidam internamente a resolução de disputas externas em um tribunal mundial. Sétimo, evite leis mesquinhas e funcionários inúteis. Oitavo, equilibrar direitos pessoais com deveres sociais. Nono, prêmio verdade, beleza, amor, buscando harmonia com o infinito. Décimo, não seja um câncer na terra, deixe espaço para a natureza. A atual crise está nos empurrando para esses mandamentos. Por exemplo, um mundo em confinamento é claramente um exercício de equilibrar direitos pessoais com deveres sociais. Além disso, estamos definitivamente deixando espaço para a natureza. Uma manchete do NZ Herald sobre os benefícios ambientais dessa crise. O despovoamento em massa é um objetivo admitido da elite do mundo e muitas pessoas importantes pediram isso abertamente. Em 1988, o príncipe Philip da Grã-Bretanha expressou o desejo de que, se ele reencarnasse, ele desejasse ser um vírus mortal que reduziria a população mundial. Em 2020, o coronavírus superou a marca de 13 mil mortes somente no Brasil. Em 2010, Bill Gates disse: "O mundo hoje tem 6 bilhões e 800 milhões de pessoas, que chegam a cerca de 9 bilhões. Agora, se fizermos um ótimo trabalho em novas vacinas, serviços de saúde e serviços de saúde reprodutiva, poderiam diminuir isso em talvez 10 ou 15%.
Em 2020, Bill Gates pede um certificado digital para identificar quem recebeu a vacina contra o coronavírus. Este fato estará em outras previsões que veremos mais à frente. Em resumo, as Pedras Guias da Geórgia espera um evento apocalíptico maciço para trazer mudanças específicas ao mundo. Esse não é o único marco para comunicar essa mensagem específica nos Estados Unidos. Conforme explicado no artigo, uma análise objetiva dos símbolos ocultos encontrados no Aeroporto Internacional de Denver, há um monte de coisas estranhas acontecendo no Zaya. No centro de tudo, há um mural de 4 painéis que mostra a morte e o caos, seguido pela criação de um novo mundo. Como o meu artigo de 2019 afirma, quando você analisa o simbolismo dos murais, percebe que eles contam uma história aterradora de eventos futuros prestes a acontecer, como se fosse algum tipo de profecia. Existem referências sociais e políticas específicas e outros detalhes ocultos que basicamente transformam essas pinturas em um manifesto da nova ordem mundial. Correndo o risco de causar pesadelos esta noite, aqui está um dos murais. Por alguma razão, sempre achei o arco-íris no topo desse mural extremamente inquietante, ainda mais no contexto de hoje. Em meio a um bloqueio pandêmico, surgiu uma tendência global de rebocar o arco-íris em janelas e locais públicos. Não analisarei todos os 4 murais aqui, mas há um final feliz. Mais uma vez, uma obra de arte colocada em uma área pública conta a história de morte e opressão em massa, seguidas pelo renascimento de um novo mundo que une todas as nações. Os murais enigmáticos em exibição no Centro Corporativo do Banco da América, em Charlotte, Carolina do Norte, giram em torno do mesmo tema geral dos locais sinistros já citados neste vídeo. Há uma riqueza de simbolismo acontecendo aqui, no centro de tudo, ordem a partir do caos. O mural à direita é chamado de planejamento, conhecimento, e está repleto de simbolismo oculto e maçônico. Basicamente diz-nos que aqueles que estão planejando o mundo têm conhecimento oculto. O mural central é chamado de caos, criatividade. Descreve um período de transição caracterizado por turbulência e opressão. Há distúrbios civis, figuras militares nas ruas e arames farpados por todo lado. Há também esse cara. Entre o caos está uma pessoa vestindo um traje de proteção. Não muito diferente do mural do Zaya, o período de caos parece estar associado a algum tipo de ameaça biológica. Avance para baixo agora. Isso é tudo que vemos nas notícias. As pessoas em trajes perigosos estão em todas as notícias agora. Neste segundo mural, agitação civil, tumultos, protestos e repressão estão ocorrendo. Historicamente, as massas geralmente só se revoltam quando as suas condições de vida se deterioram significativamente ou quando políticas extremamente impopulares são adotadas. Esta peça se refere à perda de liberdades civis e à ascensão de um Estado policial. Em 2020, a polícia da Índia espancou violadores da quarentena com paus. Finalmente, o mural à esquerda é chamado de fabricação-construção. Retrata principalmente um trabalhador após um trabalho bem feito. Ordem a partir do caos. Novamente. Os filmes de desastre atraem o público com grandes efeitos visuais, para doutriná-lo com mensagens. Lançado em 2009, o filme 2012 retratou o fim do mundo como previsto pelos maias ou o que quer que sejam chamados. Além das cenas espetaculares de monumentos famosos sendo destruídos, o filme transmitia uma única mensagem: somente a elite sobreviveria a esse período de caos. A história é menos sobre o fim do mundo e mais sobre a elite mundial que sobreviveu a uma grande crise. De fato, no filme, a elite sabia que um cataclismo estava chegando anos antes e eles o esconderam das massas. Eles usaram esse tempo para se preparar para uma nova era, enquanto o resto da população mundial foi deixado para morrer. No filme, as Olimpíadas foram suspensas, não muito diferente das Olimpíadas 2020. No filme, a elite exige que a China construa navios maciços que manteriam os escolhidos em segurança à medida que o mundo for varrido. O preço de um bilhete para entrar nesses navios: 1 bilhão de euros por pessoa. No final, os escolhidos sobreviveram ao cataclismo enquanto o resto do mundo morreu. Seus navios desembarcaram na África e a elite iniciou uma nova civilização que eles chamaram de Cape Hope. Mais uma vez, estamos vendo ecos disso hoje. Embora 2012 não seja sobre o vírus mortal, ele representa simbolicamente a filosofia principal da elite: ordem a partir do caos. Por anos, a revista The Economist tem assustado as pessoas há anos com capas de revistas estranhas e enigmáticas que parecem fazer previsões sombrias sobre o ano seguinte. Embora alguns possam dizer quem se importa, há uma razão pela qual essa revista deve ser levada a sério:
The Economist está diretamente ligada à elite mundial, aqueles que tornam essas previsões realidade. Normalmente, eu não dedicaria um vídeo inteiro analisando a capa de uma publicação, mas essa não é uma publicação. The Economist está diretamente relacionado à elite mundial. Pertence em parte à família bancária Rothschild, da Inglaterra, e seu editor-chefe, John Micklethwait, participaram várias vezes da conferência Bilderberg, a reunião secreta onde as figuras mais poderosas do mundo da política, negócios financeiros e mídia discutem políticas globais. O resultado dessas reuniões é totalmente secreto. Portanto, é seguro dizer que as pessoas do The Economist sabem coisas que a maioria das pessoas não sabe. Com isso dito, aqui está a capa da The Economist intitulada O Mundo em 2019. Não vou analisar tudo aqui, mas aqui são alguns detalhes relevantes no contexto de hoje. No centro da capa está o homem vitruviano. O famoso desenho de Da Vinci representando o homem esticado dentro de um círculo em um quadrado. O homem vitruviano está segurando um código QR. Em 2020, a China está exigindo que as pessoas mostrem um código QR em seus telefones para se movimentar. A capa apresenta uma réplica exata do esboço de Da Vinci analisando as proporções da cabeça humana. Acima da imagem está escrito, ao contrário, reconhecimento facial, que é o próximo passo da tecnologia de vigilância Big Brother. Em 2020, a prevenção contra o coronavírus chegou ao nível de exame por escaneamento facial. Logo abaixo de Putin, de pé no norte da Europa e de frente para a América, não são outros senão os 4 cavaleiros do Apocalipse. Um deles está usando uma máscara. O livro do Apocalipse descreve os cavaleiros como precursores do juízo final. Dizem que o cavalo branco simboliza a conquista, pestilência e a vinda do anticristo. O cavalo vermelho representa a guerra. O cavalo preto é associado à fome e o cavalo pálido traz a morte. No contexto de hoje, pode-se dizer que a crise atual trouxe simultaneamente algumas formas de conquista, pestilência, fome e morte. A imagem dessa cegonha pode ser uma referência a bebês projetados, uma prática controversa que ganhou impulso em 2019. Finalmente, considerando o fato de que a cegonha está bem sob os 4 cavaleiros do Apocalipse, essa imagem também pode ter um significado bíblico. O livro do Apocalipse afirma que, após o arrebatamento, as pessoas na Terra seriam forçadas a receber a marca da besta, 666, para comprar ou vender. Que melhor maneira de forçar uma pessoa a receber a marca da besta do que aplicá-la no nascimento? Lembre-se que Bill Gates deseja criar uma identificação digital através da vacinação no nascimento. Sob a Lua é um vulcão. Esperamos que outro vulcão entre em erupção em breve? Em 2020, o vulcão Anak Krakatoa entrou em ação. Aqui está outro elemento estranho encontrado na capa que está começando a fazer sentido. No canto inferior esquerdo da capa, em pé no Brasil, há um pangolim. Embora existam várias teorias sobre as origens do vírus, há uma que continua aparecendo nos meios de comunicação de massa. O vírus foi transmitido aos seres humanos por um pangolim. Uma manchete do The New York Times. Uma manchete The Conversation. Com isso dito, aqui está a capa da última edição da Economist. A mão da elite mantendo as massas na coleira, como um cachorro. E é isso que eles querem. Ordem a partir do caos. O grande final do concurso Eurovision é um dos eventos não esportivos mais assistidos no mundo. O show culminou com um desempenho perturbador e profundamente oculto de Madonna, que parece prever o que está por vir. Depois de participar de algum tipo de ritual oculto, um monte de pessoas usando máscara de gás cercou Madonna. Madonna usando uma corona cercada por pessoas em máscaras de gás. Enquanto Madonna toca a música Future, ela canta. Então, Madonna sopra um vento de morte sobre as pessoas mascaradas e todo mundo morre. Além disso, no fundo, a estátua da liberdade está quebrada. Hoje, nossas liberdades também estão quebradas. Avançando hoje, Madonna está dizendo coisas estranhas sobre o vírus. Em um vídeo recente publicado em sua conta de mídia social, Madonna está sentada em uma banheira e diz isso sobre a pandemia. It's the great equalizer.
And what's terrible about it is what's great about it. What's terrible about it is it's made us all equal in many ways. And what's wonderful about it is that it's made us all equal in many ways. Eu não usaria a palavra maravilhoso em qualquer lugar perto deste vírus, mas eu não sou um psicopata conectado à elite. Falando nisso, Madonna também fez parceria com aqueles que querem transformar essa crise em um pesadelo ditatorial. Embora esse vídeo tenha analisado itens amplamente diferentes, eles têm alguns pontos em comum. Primeiro, eles foram financiados e encomendados pela elite. Segundo, todos fazem parte da cultura popular que define e colore nossa sociedade. Terceiro, todos eles contam uma história semelhante, o acolhimento de uma grande crise para dar início a uma nova ordem mundial que é definida pela ascensão da elite e pelo colapso das massas. Alguém poderia perguntar, por que essas mensagens estão lá? Eles não gostariam de manter seus planos em segredo? Não. Os planos precisam estar ocultos à vista de todos por várias razões. Primeiro, o conceito de programação preditiva nos diz que, uma vez que as massas são expostas a uma ideia chocante, elas ficam menos chocadas e mais aceitas quando realmente acontece. Segundo, a elite acredita em leis kármicas. Se as massas são devidamente avisadas e aceitam de bom grado o que está acontecendo, a elite é aliviada da vingança kármica. Finalmente, os símbolos governam o mundo. Ao longo da história, o simbolismo dos que estavam no poder sempre esteve estampado em toda a sociedade. Aqueles que governam o mundo agora estão com uma nova ordem mundial. Mas, antes que isso aconteça, é preciso haver um caos. A crise econômica causada pelo Covid-19 causou uma queda maciça nas receitas financeiras, dificultando a permanência de canais independentes como este. Se você gostou deste vídeo, considere mostrar seu apoio por meio de uma pequena doação mensal, clicando no botão Seja Membro. Seu suporte ajudará esse canal a enfrentar esses momentos difíceis, pois continua fornecendo informações e análises vitais regularmente. Obrigado pelo seu apoio.